Olá e bem-vindos! Hoje, a gente se propõe a desvendar uma questão que parece simples, mas é a base de tudo. O que, afinal, é o Espiritismo? Uma pergunta fundamental. E a nossa regra aqui é clara, sem achismos, sem interpretações. A gente vai direto aos textos fundadores, especificamente a obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, para entender como essa doutrina se define em suas próprias palavras. É isso mesmo. A ideia é fazer o caminho lógico que os textos propõem. E é um caminho, assim, curioso, porque ele não começa com uma revelação ou uma grande teoria. Não mesmo. Ele começa com algo bem mais pé no chão, sabe? Observação de fenômenos. Exato. Nossa missão hoje é entender como se vai de uma mesa que se mexe sozinha a uma complexa filosofia sobre a vida, a moral e o progresso humano. É essa jornada que me intriga. Como algo que começa com ruídos e pancadas numa parede evolui para uma proposta sobre o sentido da existência, vão reconstruir esse raciocínio passo a passo? De forma serena e lógica, para quem quer entender os fundamentos. Perfeito. Então, vamos ao ponto de partida. Como é que tudo isso começou? Alguém simplesmente acordou um dia com a ideia de que os espíritos existem e, sei lá, resolveu provar? Olha, a proposta dos textos é que foi exatamente o contrário. Não se partiu de uma ideia pré-concebida. O ponto de ignição, segundo a obra O que é o Espiritismo, foi a observação de fenômenos espontâneos, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos. Sem causa aparente conhecida, né? Exato. Ou seja, o começo de tudo é um fato inexplicado, um efeito sem uma causa óbvia. Ok, mas isso me parece um salto lógico gigantesco. Como se sai de ruídos estranhos para uma metodologia científica? Sim. Muita gente ouviria uma pancada e pensaria em canos velhos, no vizinho, em qualquer coisa, menos em iniciar um estudo metódico. O que fez essa observação ser diferente? A diferença foi a persistência e a sistematização da observação. Ah, entendi. No início, as hipóteses eram puramente materiais. Pensou-se, por exemplo, na ação de um fluido magnético, Certo. ou alguma força da natureza que a ciência da época ainda não tinha catalogado. Não havia nada de espiritual na primeira abordagem, sabe? Nada. A coisa muda de figura quando os fenômenos começam a apresentar um caráter intencional e inteligente. E o que isso quer dizer na prática? Que os objetos não se moviam apenas aleatoriamente? Exatamente. Uma mesa que desliza pelo chão é um fenômeno. Agora, uma mesa que levanta um pé para responder sim e dois para responder não a uma pergunta. Bom, isso é outra coisa. Claro. A observação de uma resposta coerente levou à aplicação de um princípio lógico fundamental, que o texto cita diretamente. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Certo. Um princípio que parece tirado direto da filosofia clássica. Mas o ponto crítico aqui é provar que o efeito é realmente inteligente e não, sei lá, uma projeção inconsciente das pessoas na sala. Sim, essa é a grande questão. Como os textos lidam com essa dúvida que seria a primeira que um cético levantaria hoje? Essa foi a principal objeção a ser testada. A ideia de que a mente dos presentes poderia, de alguma forma, estar movendo os objetos. Ou projetando as respostas. Rigorosos, então. Sim, ou sobre informações que ninguém na sala poderia saber. Quando as respostas vinham corretas e inteligentes, a hipótese do reflexo do pensamento ambiente começou a perder força. A inteligência parecia ser autônoma, externa ao grupo. Entendi. Então o raciocínio foi: não está na mesa, que é um objeto inerte, e através de testes concluiu-se que também não estava na mente dos observadores. A pergunta que sobra é: de onde, então, vinha essa inteligência? E a resposta, segundo os textos, veio da própria fonte. Como assim? A inteligência por trás dos fenômenos, ao ser questionada sobre sua natureza, se identificou. Declarou pertencer a seres sem corpo físico, que se apresentaram como espíritos. Ah, Portanto, a crença nos espíritos não foi o ponto de partida. Foi a conclusão que restou depois de eliminar as outras hipóteses. pela observação e experimentação. Isso. Em outra obra, A Gênese, Kardec reforça isso dizendo que a doutrina só estabelece como princípio absoluto
o que está demonstrado com evidência ou o que resulta logicamente da observação. E essa base no fato observado é tão central que eles chegam a afirmar que, se a ciência no futuro provasse que um de seus pontos estava errado, a doutrina deveria se modificar naquele ponto. Exatamente. É uma postura bem diferente da de um dogma, né? Que se define como uma verdade imutável. Sem dúvida. A proposta é de um corpo de conhecimento em constante diálogo com o progresso. A verdade não seria um ponto de partida fixo, mas uma busca contínua baseada em evidências. Ok, então essa metodologia levou à conclusão de que existem essas inteligências e quem ou que exatamente são esses espíritos? Peraí. É o próximo passo lógico. A conclusão é que não estamos falando de anjos, demônios ou alguma entidade de outra dimensão, mas de nós. Basicamente. Que a minha avó, a sua, qualquer pessoa que já viveu, é o que eles definem como espírito. Se for isso, a coisa toda fica muito mais pessoal e, sinceramente, um pouco mais estranha. A definição dos textos é exatamente essa, e é um dos pontos mais impactantes. O livro dos médiuns é muito direto. Os espíritos não são uma raça à parte de seres. Certo. A citação é: são as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Nossa. A conclusão lógica que o texto tira é que as almas dos homens são espíritos encarnados e que, ao morrer, nos tornamos espíritos. Então a ideia não é de contato com algo alienígena, mas de reencontro. É uma teoria sobre a continuidade da identidade humana após a morte. Isso já levanta uma questão imediata para mim. Se são pessoas como nós, por que elas estariam se comunicando através de pancadas na parede ou movendo uma mesa? Qual a motivação, você diz? Qual seria a motivação? É só para dizer, oi, estou aqui, ou tem algo mais profundo acontecendo? Essa pergunta é a ponte perfeita entre a parte, digamos, científica e a parte filosófica da doutrina. Mas antes de chegar no porquê, a gente precisa entender o como. Ah, sim. Como um ser sem corpo físico interage com o nosso mundo material. Para explicar isso, os textos introduzem um conceito-chave, o perispírito. Certo, essa palavra sempre aparece. Tentando traduzir para algo mais palpável, o que seria isso? Fluídico ou semimaterial. É uma espécie de corpo energético que une o espírito, que é a inteligência imaterial, ao corpo físico, denso. E quando a gente morre? Quando morremos, o corpo físico se decompõe, mas, segundo essa teoria, o espírito mantém esse invólucro que preserva a aparência e a individualidade que tinha em vida. Entendi. É através desse corpo semimaterial que ele pode atuar sobre a matéria. Ok, voltando ao nosso exemplo da mesa girante. Como essa interface funciona na prática? Parece algo saído de ficção científica, essa ideia de interagir com o objeto. A imagem é forte. É como se o espírito tivesse um braço invisível? A explicação é um pouco mais sutil. O texto em O que é o Espiritismo diz que o espírito não empurra a mesa. Ele a envolve com seu próprio fluido. O fluido do perispírito. Isso, muitas vezes combinado com fluidos do ambiente e do médium, que é a pessoa que serve de ponte. Ao fazer isso, ele dá ao objeto uma vitalidade momentânea. Nossa, vitalidade momentânea. É uma imagem bem diferente, convenhamos. É como se a mesa, por um instante, fosse impregnada por uma energia que a torna suscetível à vontade do espírito. O perispírito é o agente que permite essa conexão. Ok, então o quebra-cabeça técnico está montado. Observação de fatos, a conclusão de que são almas humanas e um mecanismo de interação, o tal perispírito. Isso. Mas agora volto à minha pergunta anterior, que para mim é a peça que falta. E daí? Por que se dar a todo esse trabalho? Para que serve saber de tudo isso? Qual é a finalidade dessa comunicação? E é aqui que o coração da doutrina se revela. Os textos são absolutamente categóricos ao afirmar que a finalidade não é a produção de fenômenos. Não é um show, então. De jeito nenhum. Eles são vistos apenas como um meio, uma ferramenta para um fim muito maior.
A obra que estamos usando como base se distancia explicitamente de qualquer uso para adivinhação ou pesquisas fúteis. E recusa a ligação com quem explora isso comercialmente, né? Exatamente. O fenômeno serve para chamar a atenção para a mensagem. E qual é a mensagem central? Provar a imortalidade da alma e, a partir dessa prova, tirar algumas lições. Exatamente. A prova da sobrevivência da alma é a premissa. A consequência é uma filosofia moral. Certo. E essa filosofia é resumida em um princípio que, segundo os textos, define toda a doutrina. O Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação. O que já é uma grande diferença de muitas outras linhas de pensamento. Sim. Em vez disso, ele ecoa o que considera a síntese do ensinamento de Cristo e afirma: fora da caridade não há salvação. Essa frase é uma bomba, na verdade, se a gente parar para pensar no que ela significa. É muito forte. Ela desmonta toda a estrutura de salvação baseada em pertencimento a um grupo, em aceitar um dogma, em usar um rótulo. A validação não vem da fé ou da adesão a um nome. Mas de uma ação? Sim, vem de um princípio ético universal que qualquer pessoa de qualquer crença, ou mesmo sem nenhuma, pode praticar. A salvação, ou o progresso espiritual, deixa de ser um clube exclusivo. Você captou a essência da implicação filosófica. A proposta é que, se somos todos espíritos imortais em diferentes estágios de uma longa jornada, a única coisa que realmente importa não é a etiqueta religiosa que usamos. Mas como a gente trata uns aos outros. Exato. A caridade, no sentido amplo de benevolência, indulgência e perdão, se torna o critério universal. A obra A Gênese complementa isso dizendo que o conhecimento da vida espiritual vem para explicar os princípios que tornam a ligar os mortos e os vivos, dando um sentido lógico e racional à moralidade. Então, a moralidade deixa de ser uma ordem externa, faça isso porque está escrito num livro sagrado, e se torna uma consequência lógica da natureza da realidade. Se eu entendo que vou continuar existindo e que o outro também, e que estamos todos interligados nessa jornada, prejudicar o outro é, no fim das contas, me prejudicar ou atrasar meu próprio progresso. É isso. Sim, essa é a consequência prática. O entendimento do passado e do futuro da alma, segundo os textos, faz com que a caridade e a fraternidade se tornem uma necessidade social. Necessidade social, gostei disso. Deixa de ser apenas um dever imposto e passa a ser uma escolha feita por convicção. A pessoa passa a fazer o bem porque compreende que o progresso de todos está amarrado ao seu. Isso nos leva a uma citação. Sim, de obras póstumas que define o que seria o verdadeiro progresso. E qual seria essa definição? O texto diz que o verdadeiro progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, o único que pode assegurar a felicidade à humanidade. Ou seja, o avanço tecnológico, intelectual, social, tudo isso é importante, mas são ferramentas. São ferramentas, exatamente. O objetivo final, o que realmente gera felicidade duradoura para o indivíduo e para a coletividade, é o progresso moral. É impressionante. Fizemos a viagem completa. A gente partiu de uma observação quase trivial de pancadas numa parede. Ah, pois é. Passou por uma investigação metódica que levou à ideia da sobrevivência da alma e desembocou numa filosofia moral profunda, que coloca a caridade como o centro de tudo. É um raciocínio longo, mas lógico. Então, se fôssemos resumir, o Espiritismo, como descrito por ele mesmo, se apresenta como uma ciência de observação que leva a uma filosofia de consequências morais. Exato. Os dois pilares são inseparáveis nessa visão. A ciência de observação é o método usado para estabelecer a premissa A de que somos espíritos imortais. Certo. E a filosofia de consequências morais é a finalidade, é o que se faz com esse conhecimento. A primeira parte busca responder o que nós somos. E a segunda, e agora? Como devemos viver sabendo disso? Uma estrutura de pensamento que tenta construir uma ponte sólida entre o mundo que podemos observar e o universo da ética e da moral. Essa é a proposta. O texto sugere que, se o ser humano se identificasse plenamente com a vida futura, sua maneira de ver o mundo mudaria completamente.
A importância da vida presente, curta e efêmera, se apagaria diante do esplendor do futuro infinito. Uma mudança de perspectiva total. Total, fica a pergunta para nossa reflexão. Como as prioridades de uma pessoa, ou mesmo de uma sociedade inteira, se transformariam se essa certeza no futuro se tornasse uma convicção geral e inabalável?